esse processo e vamos dar início, né, a mais uma Open Class, né, mais uma Special Class e, a gente está recebendo aqui para conversar com a gente o Guilherme Bonarotti, mais conhecido como Bona, né, acho que se chamarem ele de Guilherme ele não atende, ele é diretor de operações na Better Now e o tema do nosso encontro hoje é escuta ativa, né, assim, como desenvolver uma escuta ativa para fortalecer suas relações. Eu vou passar a palavra para a Bona, mas antes vamos combinar como que a gente vai, né, como a gente vai estar convivendo nessa live aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, elas podem ser feitas pelo chat, pode levantar a mão, né, que, que a gente vai dar o direito à palavra e vamos seguir. Então, Guilherme, Guilherme não, Bona, passo para ti, se apresenta para nós, né? Se apresenta para nós e vamos abrir essa Open Class muito especial. Está contigo. Eu agradeço aí a oportunidade e quando eu me inscrevi ali, eu falei, cara, será que o tema escutativa vai dar quórum, né? Então, fico muito feliz aí do pessoal participar e vai ser muito bacana. E eu gosto de começar o seguinte, tá, Ricardo? Eu gosto muito de um cara chamado Rubem Alves, um escritor, acho que alguns conhecem. E ele fala uma coisa que eu adoro, ele fala assim, a diferença entre aula e seminário, né? Aula é quando alguém vem aqui com as verdades e fala, e alguém escuta. E tem o seminário, né, que todo mundo vem com um pouquinho de conhecimento e todo mundo sai com mais conhecimento junto. Então, isso aqui seja um seminário, não seja uma aula, né? Porque eu acho que todo mundo está aqui para aprender, para discutir. E, então, é o que você falou, fique à vontade para interromper, para bater papo, para tirar dúvidas. Não sei se eu vou conseguir responder as perguntas, mas se eu não souber responder, vou falar, não faço a mínima ideia de como fazer isso e vou atrás, tá? Então, obrigado aí a, a vocês. Vocês estão vendo na minha tela aí os 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos, esses 4 pontinhos são para respirar, assim. Quando vem eles, sabe, Anderson, para, respira, reflete, porque senão é muita coisa junto, então tem que ter aquele momentinho de reflexão, né? Então, começamos com eles, né? Falando um pouco sobre o Bona, eu, é, eu sou muito de coisas, né? Todo mundo é um pouco de tudo, né? Eu tenho 44 anos, moro em São Paulo hoje, sou pai da Emília, que tem 7 anos, casado com a Paula. Eu trabalho na tecnologia há mais de 20 anos. Só que eu brinco que quando eu era criança, eu falei assim, mãe, eu quero fazer psicologia. E ela falou assim, que psicologia? Nada, vai fazer tecnologia para ganhar dinheiro. E aí eu brinco que na TI foi onde eu uso mais a psicologia, porque ele é um ambiente muito racional, muito lógico, e uma pessoa que tem a capacidade de entender o outro, escutar o outro, é uma grande vantagem que eu aprendi aqui na tecnologia. Também sou mentor de carreira e liderança e tenho um podcast, chama Pílulas de Conhecimento. No meu LinkedIn, vocês vão acessar lá o link do podcast. Semanalmente eu recebo pessoas para falar de carreira e liderança. Eu brinco que é a minha aula de MBA semanal. Então, eu podia muito bem pagar um MBA, eu preferi criar um podcast, chamar os convidados, e toda semana ter uma aula, de verdade, uma aula que eu compartilho aí com todo mundo. Legal? Então, esse é um pouco do Bona. E aí eu já começo com uma pergunta, né? Porque quando eu faço essa palestra, o pessoal fala, mas Bona, por que você decidiu sobre escuta, cara? Por que você decidiu escutar sobre escuta? E olha só que bacana. Assim como o Anderson, acho que é jornalista, né, Anderson, você comentou? O meu pai é radialista há 40 anos. O meu pai é radialista. Radialista de cidade pequena, do interior de São Paulo, aquele que faz jogo de futebol, faz política, faz jornalismo, então faz um pouco de tudo. Então eu cresci muito com microfone, com o rádio na minha casa. E meu pai falava o seguinte, desde pequeno, Guilherme, você tem 2 ouvidos e uma boca. Isso quer dizer alguma coisa. Que você escute mais e fale menos, né? Que você escute os dois lados da história, antes de falar qual é a tua versão. Então, desde pequeno, quando a gente começa a pensar no passado, eu começo a lembrar meu pai falando isso. Você tem 2 ouvidos e uma boca, né? Só que eu decidi falar sobre escuta quando eu tive essa mensagem. Assim. Rubem Alves escreveu um poema, um artigo, o que é que seja, em 99. A palavra é escutatória. E é lindo o artigo, vocês procurem na internet, vocês vão encontrar. Só que eu trouxe aqui só um trecho, né? Ele fala o seguinte, né? Que ele sempre vê curso de oratória.
que até pensou em fazer um curso de escutatória, mas que ninguém ia se matricular. Então, eu sempre brinco, sabe, Ricardo, Giovana, que o Rubem Alves ficaria feliz de ver aqui uma galera executivos, executivas, falando sobre escutatória, né? Ele escreveu isso em 99, né? Então, já faz mais de 25 anos, né? E tão atual ainda ele se encontra. E aí também, a escuta, ela entrou para mim em dois momentos. No momento um, quando eu comecei a liderar equipes, quando eu comecei a liderar operações, eu comecei a fazer um monte de curso. Curso de gestão, feedback, conflito, decisão, relação. Então, eu comecei a fazer vários treinamentos e todos eles tinham uma coisa em comum. Para você negociar, você tem que saber escutar a outra parte. Para você dar feedback, tem que também escutar um pouco o seu líder, o seu liderado. Para você gerenciar conflito, você tem que escutar os dois lados. Então, a palavra escutativa, ela voltou muito forte nessa época na minha cabeça, porque eu falava assim, bom, eu fiz curso de gestão, mas eu nunca fiz um curso de escutatória. E até hoje não existe um curso de escutatória. Mas eu fui pesquisar sobre o tema e eu cheguei nessa ONG, chama Cruzando Histórias. Essa ONG ainda existe. E vou contar para vocês a história da ONG muito brevemente. Essa ONG, a fundadora chama Bia. E a Bia estava na casa dela, um dia, vendo o Jornal Nacional. E a reportagem era sobre desemprego no Brasil. E aí a reportagem mostrou uma senhora que tinha 3 filhos, estava há quase 1 ano e meio desempregada, e ela saía pelo centro de São Paulo com os currículos impressos. Ela ia distribuindo o currículo dela para as empresas, os restaurantes e tudo mais. E aí foi entrevistar essa mulher. E ela falou o seguinte na reportagem. Ela falou, olha, se as pessoas nem olham para mim quando eu entrego o currículo, qual é a chance delas me chamarem para uma entrevista? É zero. Quando essa Bia ouviu essa história, o que ela fez? Ela escreveu uma plaquinha assim, estou aqui para te escutar. Ela foi no centro de São Paulo, sentou com aquela plaquinha, estou aqui para escutar. Ela ficou o dia inteiro ali. Formou uma fila de pessoas para falar com ela. Aí nascia a ONG chamada Cruzando Histórias, e dentro dela tinha um projeto chamado Escutação. O que era esse projeto? Que eu participei dele. Esse projeto, ele pegava pessoas que estavam desempregadas e colocava num ambiente de acolhimento e de escuta. Exemplo, o João. O João é um caso do próprio projeto. O João é um senhor que já tinha mais de 60 anos, que estava desempregado há 4 anos. Ele saía de casa todo dia para tentar encontrar um emprego. E quando ele voltava, ele via a família, aquela dificuldade que não encontrou, a família ficava preocupada, ele não tinha com quem falar, o João. Ele ia no projeto para falar o que ele estava sentindo, os anseios, as angústias. E ali, o projeto só era para escutar. E quantas pessoas eu vi que chegavam lá doentes mentalmente e saíam muito melhor. Foi quando eu percebi que a escuta ela vai muito mais do que a gente imagina, ela cura as coisas, né? Então, nesse projeto, eu aprendi as técnicas que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, não são técnicas que eu inventei, são técnicas que o projeto executa para fazer esse tipo de atendimento. E olha que bacana, são técnicas muito, muito simples. Mas a gente esquece do simples. Então, aqui a minha provocação é que a gente volte um pouco no simples, para que vocês comecem a escutar melhor as pessoas, a escutar melhor as suas equipes, para que os seus relacionamentos pessoais e profissionais se tornem melhores. E aí, a primeira provocação que eu faço é: escutar é diferente de ouvir? E essa resposta, assim como o nosso amigo Anderson falou, só no final eu vou dar. Porque eu acho que a ideia aqui da provocação é: tem diferença entre escutar e ouvir? Chegaremos lá. E aqui eu trago um dado muito legal, que a gente fala o seguinte: é difícil escutar. Quando eu comecei a ver o tema, eu ouvi muito isso. Bona, mas é difícil escutar. E eu comecei a entender um pouco
a separar algumas coisas. Então, vocês imaginam aqui que esse círculo aqui azul é aquilo que você acredita, é aquilo que você conhece, é aquilo que você luta, é aquilo que você tem conhecimento. Quando você escuta uma pessoa que fala aquilo que você já sabe, ou que você gosta, isso chama-se viés de confirmação. É muito legal a gente ficar próximo de pessoas que pensam igual a gente. É gostoso. Isso chama viés de confirmação. O problema começa quando você começa a encontrar pessoas que talvez não tenham as mesmas ideias que você tem. E chega no ápice, que são aquelas pessoas que são totalmente contrárias àquilo que você acredita, àquilo que você conhece. O nome é dissonância cognitiva. E a gente tende a fugir de pessoas assim. Por quê? Porque elas vão contra aquilo que a gente acredita. Então, escutar não é sempre difícil. O difícil é escutar pessoas que não concordam com a gente ou que têm um outro ponto de vista. Mas pensem comigo, aonde que vocês aprendem mais? Em qual momento? É aqui, ó. A gente aprende com pessoas que pensam diferente da gente. E aí vem a primeira lição que eu tive. Escutar não é concordar. Escutar é compreender. Não é porque a pessoa pensa diferente de você politicamente, se você escutar ela, você está concordando. Não. Você está vendo só um ponto de vista. Eu adoro conversar com pessoas que pensam diferente de mim, porque sempre eu aprendo algo. Olha essa coisa que ela falou, eu nunca tinha pensado. Então, é isso. Escutar é muito mais fácil quando a gente está próximo daquilo que a gente acredita. Mas a gente realmente aprende quando a gente está distante daquilo. Seguindo em frente, e aí, como eu falei para vocês, eu vou apresentar um pouquinho de técnicas, né? Como escutar melhor os outros. E aí, pessoal, se vocês puderem sair com uma frase na cabeça dessa apresentação inteira, eu quero que saiam com essa. Escute para entender, não para responder. A gente tem uma necessidade muito grande, como ser humano ou como pessoas, de achar que a gente tem que estar sempre respondendo. Que a pessoa te procura para falar alguma coisa, ela quer uma opinião, ela quer uma sugestão, ela quer uma dica. As pessoas normalmente não querem isso. Então, quando você for escutar, escute para entender, não para responder. Porque a primeira coisa que é, se a pessoa vem falar com você e você fica pensando no que você vai responder para ela, sabe o que acontece? Você não a escuta. Porque a sua cabeça está no que você vai responder, não no que ela está falando. Então, começa básica por aí. Escutar para entender, não para responder. E aí eu trago aqui alguns barulhos que dificultam a escuta. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu vi que tem dois tipos de barulho que dificultam. O primeiro é o que está fora da gente, e o segundo é o que está dentro. O que está fora da gente? O celular. É impossível a gente ter uma comunicação, uma escuta ativa, olhando no celular. Eu tinha um gerente que ele falava assim, ele estava lá no notebook dele, assim, digitando. Aí chegava e falava assim, o João, eu preciso falar com você. Ele falava assim, Bona, fala, estou te escutando, ele digitando. Ele nem olhava para mim. Cara, não olhar para a pessoa é o maior sinal que você não está escutando ela. Então, o celular é sim, hoje, um ambiente de distração. Assistindo algo, fazendo algo. Eu brinco o seguinte, os homens aqui, né? A gente não consegue nem. Imagina, acho que assim, eu só acontece comigo bastante isso aqui. Eu estou no meu carro, ouvindo música. E aí eu tenho que encontrar alguém dentro de uma casa. Eu tenho que abaixar o volume do rádio. Porque eu não consigo encontrar uma casa com volume alto. Então, assim, os homens não conseguem fazer muita coisa no mesmo tempo. Principalmente escutar. Outra coisa, e aí eu trouxe aqui o nosso amigo Ricardo Vigliassi aqui, que trouxe para a gente o WhatsApp, né? Acho que hoje o WhatsApp ele é um rouba a nossa atenção, né? Doutor Ricardo, fala um pouco você que trouxe esse tema aqui para a pauta, né? Assim, é, a cada interrupção do WhatsApp que a gente recebe a todo momento,
A gente perde de 5, conforme for 20 minutos, para retomar o ritmo normal que a gente estava antes. Se você receber 40 mensagens do WhatsApp durante o dia, 40 vezes 5, puxa vida, tu está perdendo 2 horas, sabe? Assim, e isso rouba, né? Rouba atenção, rouba escuta, rouba resposta. É mais ou menos isso, né, Guilherme? É isso, é isso. Quanto que a gente quanto rouba? Eu tenho uma filha de 7 anos, né? E um dia eu estava com o celular na mão e ela falou comigo, pai, eu falei, fala que eu estou escutando. Ela falou, pai, você não está me escutando, você é no celular. Então, olha só como as crianças nos ensinam muito sobre a posição de escutar, né? Só que o mais difícil não é o que está fora, é o que está dentro. E aí o que está dentro é o seguinte, a pessoa fala com você, a primeira coisa você começa a julgar ela. Cara, essa pessoa aqui, ih, lá vem aquela pessoa chata. Ih, lá vem aquela pessoa que só reclama. Aí você começa a dar preconceitos das pessoas. Então, já começa a julgar ela. Outra coisa que a gente faz muito, concordo com isso? Não concordo? Então, a Giovana vem falar comigo e eu começo a pensar se eu concordo com o que ela está pensando ou não. Isso rouba a sua atenção. Outra coisa muito forte, qual será a minha resposta? Então, eu espero o Anderson acabar de falar, porque no exato momento que ele acabar de falar, eu já vou dar minha opinião. Nem, e, aliás, tem pessoas que nem esperam terminar de falar, já te interrompem no meio da conversa. Então, qual será a minha resposta? E aí eu provoco vocês. Quem pediu a sua resposta? A gente não tem que dar resposta. E aí, eu sempre fui líder, eu sempre fui não, né? Eu sou líder há muito tempo. E para mim, foi muito confortante saber que eu, como líder, não tinha que saber todas as respostas. Quando eu era mais jovem, eu achei que a minha equipe vinha falar comigo, eu sou líder, eu tenho que ter a resposta, eu tenho que responder. Porque se eu não responder, o que vão achar de mim? Que eu sou líder. Quando eu percebi que eu não saber o que responder, tá tudo bem. E quando eu percebi que a minha função é muito mais perguntar do que responder, eu tirei um peso das minhas costas e as minhas relações com a minha equipe melhorou muito. Então é isso. Não esperem, não pensem para dar uma resposta. Outra coisa, e aí eu falo que isso aqui é um truque que a gente faz por bem, mas a gente faz mal. Exemplo, eu venho aqui e falo assim, Reginaldo, a minha filha de 7 anos não dormiu a noite inteira. Ela teve cólica, tal, tal, tal. Aí o Reginaldo, tentando me ajudar, fala assim, não, Mona, fica tranquilo, isso é normal, aconteceu comigo, eu fiz isso, isso, isso. Nessa historinha, o que aconteceu? O Reginaldo roubou o meu palco. Eu vim aqui com uma dor, eu vim aqui com uma necessidade, ele simplesmente pegou esse momento meu e colocou para ele. Então, aí eu fico sem ter respostas, como uma pessoa que está buscando ajuda. Então, evitem essa coisa. O comigo já aconteceu isso. Que é muito próximo do vou dar um conselho. A pessoa vem aqui falar comigo e eu estou aqui pensando, quando eu terminar de falar, eu vou dar um conselho. Pessoal, isso não funciona. Antes de partir para partes mais técnicas aqui, para a gente brincar um pouco, Ricardo. Alguém quer comentar que se enxergou em algum desses ou não? Assim, quando eu tomo água. Bom, eu me enxerguei em vários, sabe, assim. E ontem eu pratiquei vários desses, dessas coisas que você levantou como o barulho que está dentro, né, de julgar, né? É principalmente julgar. Principalmente, se me alertou um negócio muito importante, que quando você está escutando, você só precisa entender, né, e não necessariamente responder. Mas entender tem que ter, né? O entender tem que existir, né? E isso, as outras coisas que acontecem são uma decorrência do entendimento. Ontem eu fiz vários desses erros, tá? Assim, eu não colocando aqui, ó, abrindo o meu coração, né? Ontem eu fiz vários desses erros numa discussão interna familiar. É incrível isso, né? E com eles a gente erra muito, né? E eu tô aqui é, abrindo o meu coração para vocês. Open. Eu faço aula de inglês
com americanos, né? E eu troquei a aula desse meu professor recentemente. E aí o novo professor, ele é fã do Trump. Ele tem uma foto do Trump atrás, assim. Eu podia muito bem falar, cara, vou trocar esse professor porque não é porque eu sou direita ou esquerda. Cara, eu não quero um cara tão fanático. Mas eu estou usando para aprender coisas com ele. Para aprender pontos de vista que eu não tenho, mas que ele tem. Então, isso é não concordar. Muito que ele fala para mim, eu não concordo. Eu falo, cara, não concordo com isso. Mas, cara, é legal entender como é que ele chega naquele ponto de vista. Acho que isso é o mágico da conversa, né? Mas vamos seguir em frente aqui. Bona, deixa eu te Oi. fazer uma pergunta aqui. Assim, no processo de escutativa, pressupõe que é um diálogo, né? Não é simplesmente você ficar ouvindo e a pessoa ali no monólogo dando continuidade. Logicamente, quando você busca essas muletas aqui, né? Já aconteceu comigo, o querer dar um conselho, o querer chamar alguma coisa, talvez seja até para você continuar, dar entendimento que você está ouvindo. Como não fazer isto e dar a sensação de que você está entendendo e dar continuidade num diálogo? Reginaldo, eu vou responder isso nos próximos slides, pode ser? Pode, claro. E aí eu vou entrar justamente agora nesse ciclo da conversa e eu vou te responder isso, te garanto, tá? Então vamos lá. Basicamente, a gente tem três momentos numa escuta. Eles não são lineares, eles não são ordenados, mas eles têm uma coisa em conjunto. Eu acho que o que você falou, Ginaldo, é muito rico. Não é um monólogo, é um diálogo, é uma dança. Você fala, eu falo, então é uma troca de sintonia, né? Então, acho que isso é muito importante. Mas aí, esses três momentos são importantes para você iniciar o processo. O primeiro deles, que eu chamo, que é o esteja presente. E aí eu trouxe uma frase que é a seguinte: a gente não escuta apenas com os ouvidos. Cara, a gente escuta com o nosso corpo, com a minha posição, né? Até o meu amigo Ricardo fez uma. Ricardo, faz a pergunta que você fez para mim no início dos bastidores. Vamos ver qual vai ser a resposta da galera. Vai, Ricardo, é com você. Quem é a pessoa mais importante no mundo nesse momento? Quem eu estou conversando? Muito. Ó, Cabrinho tirou 10, hein? É isso. Então, a sua posição corporal, ela diz isso. O quanto que você é importante. E aí, o esteja presente, ele tem uma coisa muito simples, assim. Olhe para a pessoa. Olha para a pessoa. No virtual, não sei vocês, tem umas pessoas que pegam câmera e assim do lado. Então, ela fala com você olhando para o lado. Cara, eu fico desesperado. Eu falo, cara, ela tá olhando para mim, ela tá olhando para o lado. Cara, eu não consigo ter conexão com uma pessoa assim. Então, ó, olho, olhar. Tem coisa mais básica que isso, que olhar. Reduzir distrações. Lembra aqueles barulhos? Celular, notebook, WhatsApp. Reduz, reduz. O pessoal me pergunta, Bona, em dias atuais, que é muito corrido, que é muito emergencial, é possível escutar o tempo inteiro? Eu acho que não. É impossível você dar sua atenção o tempo inteiro para as pessoas. Mas tem aqueles momentos que você fala, nesse momento eu tenho que dar atenção. Eu tenho que ter uma escuta ativa. Nesse momento é importante. Então, é importante se você perceber esses momentos para você o quê? Reduzir distrações. Lembre-se, o seu corpo se comunica. A forma como você se coloca, né? A forma como você reage, o sorriso. Um sorriso tão importante, né? Balançar a cabeça que você está se entendendo, que você está ouvindo. Então, o corpo se comunica. E o quarto item, que é o mais difícil. Como é que estão os seus pensamentos? É hora de você abaixar aqui um pouco o pensamento. É hora de você diminuir aqui o ritmo mental. Eu não sei aqui quem faz meditação. Eu faço meditação há 5 anos. Durante 5 anos, eu acordo, coloco 10 minutos no relógio e eu tento meditar por 10 minutos. Eu faço 5 anos. O que eu aprendi? Meditar não é pensar em nada. É impossível você não pensar em nada. Meditar é você saber controlar o seu pensamento. Vê alguma coisa, você vai.
outra coisa você vai. Então, assim, e aí, depois de 5 anos, eu consegui o quê? Eu consegui controlar aquilo que eu tenho de atenção ou não. Que é muito sobre escuta. Naquele momento que você está escutando uma pessoa, está frente a frente, da pessoa mais importante na sua vida naquele momento, como dizia o amigo Ricardo, cara, diminui o pensamento. Você não tem que responder, você não tem que julgar, você não tem que dar conselho. Escuta. Isso é a parte 1 da brincadeira. Seja presente. A parte 2, foco no outro. O que é o foco no outro? Deixe de lado os preconceitos. Lá vem esse bolsonarista. Lá vem esse lulista. Lá vem esse corintiano. Lá vem esse palmeirense. Lá vem. Lá vem os rótulos, né? Lá vem aquele cara que só reclama. O cara que só reclama é um coitado, porque às vezes ele cria esse rótulo e o cara nem reclamou, e você fala, tá vendo? Só reclama no final. Então, assim, deixe de lado os rótulos. As pessoas nunca são sempre alguma coisa. Eu posso reclamar hoje de alguma coisa, mas isso não me deixa ser um cara que reclama sempre. Esse é o item mais simples que eu queria que vocês praticassem a partir de agora. Espere a pessoa terminar de falar. Tem pessoas que falam mais rápido, tem pessoas que falam mais devagar. Nosso amigo Anderson Veloso sabe muito bem sobre isso. O ritmo da fala. A gente interrompe a pessoa no meio da fala dela. Eu brinco que interromper uma pessoa é a maneira mais prática de você falar assim, eu não quero te escutar. Ponto. Wagner Cabrini, por favor. Eu estava esperando justamente um momento como esse. No dia a dia, nós somos muito forçados com limitação de tempo. Tem uma outra reunião, tem uma chamada, tem um assunto para responder urgente. E, em muitos casos, nós percebemos que a pessoa, quando ela começa a falar e ela começa a rodear demais, nós somos tendenciosos, uns mais, outros menos, a interromper a fala porque você já sabe aonde a pessoa quer chegar, ou você deduz que sabe qual é a dúvida que a pessoa tem. E você, por essa questão de acelerar, por restrição de tempos e etc., você acelera na resposta. Qual é a técnica para você ter uma gestão, saber do que você vai precisar responder, porque você já viveu, tem uma experiência e você tem alguém te esperando, mas você, de forma educada, de forma polida, não quer parecer ser antipático ou ser um egoísta, e aí você cria uma situação de constrangimento, porque você quer acelerar, ou vai interromper a conversa, ou vai responder antes da hora. Como é que você traz isso sem que você perca essa oportunidade de esperar a pessoa terminar de falar? É muito simples, mas é difícil. Espera para terminar de falar. Olha a sua frase, Cabrini. E a gente faz muito isso, né? Eu já imagino o que a pessoa vai falar. Eu já imagino qual é a dúvida dela. Eu sou experiente, então provavelmente o que ela está falando, eu já sei o que vai ser. Cabrini, a brincadeira é: será que a gente sabe? Será? A gente tem que esperar para terminar, a gente não sabe. Então, assim, assumir que a gente sabe a dor da pessoa, o que ela vai perguntar, cara, é muito achismo nosso. É muito achismo, né? Não sei se você lembra, tem aquela brincadeira do passa ou repassa na televisão, né? Que faz uma pergunta, a pessoa bate assim no negócio, a paciente você responde. Tinha pessoas que eu lembro, o cara fazia a pergunta, ele batia. Cara, mas agora qual que é a pergunta? Não sei, você não deixou eu terminar de falar. Então, Cabrini, eu acho que assim, duas coisas que eu vou te falar. Primeiro, quando vier na tua cabeça essa imagem, eu já sei o que ela vai falar, tira isso da tua cabeça. Você não sabe o que ela vai falar. Primeira coisa. E segunda coisa, espera terminar. Por isso que eu falo, Cabrini, que é impossível você escutar o tempo inteiro. Mas naquele momento, naquela conversa, cara,
Vai demorar mais. Tenha paciência. Tenha paciência. É isso. Se eu te responder isso, não tem outro jeito, sabe? Mas obrigado pela a sua provocação, porque a gente é mestre nisso. Eu já sei o que ela vai terminar a perguntar. Não sabe. A gente não sabe. Cabrini, outra coisa. As pessoas te procuram, até você, que é um cara que eu conversei muito com você já. Lógico que eles querem a sua experiência. Mas, cara, eles também, enquanto elas falam, as pessoas organizam a cabeça delas. Por que a gente vai na terapia às vezes, Cabrini? Porque a gente falando organiza que coisa que tá bagunçado. Então você percebe que terminar de falar alguma coisa para a pessoa é importante. Percebe? Podemos seguir aí, gente? Vamos lá. Respeite as pausas e os silêncios. Eu tinha uma líder minha que eu falei assim, olha, você precisa aprender a escutar mais. Por que tem que escutar mais? Porque eu acho que você... Por que você quer? E tá vendo? Eu falo uma coisa para você, você nem dá uma pausa para pensar. Você já responde em cima. Quando você não dá uma pausa para responder, o que eu assumo? Que enquanto eu falava, você está pensando na resposta que me dá. Então a gente tem que ter pausas. A pessoa fala, você vai ouvir, vai escutar, vai refletir sobre o que ela falou. Tem que ter uma pausa. Não é um passo ou repassa. A gente não é acostumado a ter essas pausas, a ter esse silêncio. E faz parte. Conversas boas, conversas que mudam a gente, são conversas que têm pausas entre as conversas, entre as frases. E lembre-se, o corpo dela se comunica, assim como o seu. A pessoa vai te dar sinais de que, cara, como ela está se sentindo, o jeito que ela está vendo, né? Às vezes ela tem uma coisa que é incongruência, né? A pessoa fala alguma coisa, mas o corpo fala totalmente ao contrário. Você tem que ver isso, né? Você está bem, Bona? Ah, estou super bem. Olha o meu corpo. Ah, estou super bem. Não está bem. Você tem que ver isso. E você só vê isso quando você faz o quê? Olha para a pessoa. E aí vamos para o terceiro item, que aí eu vou te responder, Zanella, que você me perguntou, que é gerando conexão. O grande erro nosso é achar que escutar é ficar mudo e só escutar. Não é isso. O terceiro tópico é se mostrar curioso para entender mais. Tem uma frase que eu adoro, que eu uso muito sim. A pessoa vem me procura e fala, Bona, isso, isso, isso. Aí eu falo assim, cara, sobre esse ponto, fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Cara, gente, essa é uma frase que tem um poder. O Ricardo já usou ela, eu acho. Cara, Ricardo, legal o ponto que você trouxe. Mas, cara, fale mais sobre isso. Cara, isso é mostrar curiosidade. Se mostrar curioso. Resumir o que você entendeu. Então, aí vem, Janela, não é ficar mudo. Legal, Ricardo. O que você falou foi isso, isso, isso. Deixa eu ver se eu compreendi aquilo que você trouxe para mim. Deixa eu ver. E o que é parafrasear? Usar frases que ela usou. Ó, uma coisa que eu aprendi na PNL, eu fiz programação neurolinguística também. Vocês querem conquistar uma pessoa numa reunião que vocês não conhecem? Vou te dar uma dica, assim. Exemplo, eu vou me reunir com um executivo em algum lugar. Ó, o que eu uso de técnica. Imagina que ele chama Marcelo, o executivo, tá? O Marcelo fala alguma coisa na reunião, e a reunião não está acontecendo, está conseguindo. Quando eu pego a palavra, eu falo assim, então, como o Marcelo falou, isso, isso, isso. Cara, a frase que eu soltei, como o Marcelo falou, ele fala assim, olha só, o cara me escutou, cara. Isso gera uma conexão tão grande. Então, comece a usar isso. Como tal pessoa falou, como o Ricardo quis dizer. Então, para parafrasear isso, é muito rico isso. Usa as palavras que ela usou. Se ela falou que está chateada, você não pode falar que ela está ansiosa. Para ela é diferente as palavras. Então, use as palavras que ela usou. Ricardo, eu vim aqui, eu percebi, cara, que você falou que você está ansioso. Cara, fale mais sobre essa ansiedade. O que está gerando isso em você? Isso é uma conversa.
Isso é perguntar, Daniela. Isso é perguntar, isso é entrar na conversa. E último tópico, faça perguntas abertas. O que são perguntas fechadas? Sim ou não? Você está bem hoje? É fechada. Como você está hoje? É aberto. Quando eu comecei a perguntar para minha equipe, como você está hoje? Quais são os seus maiores desafios do dia? Quando eu comecei a fazer perguntas abertas, muita coisa que eu nunca imaginava veio à tona, através das perguntas abertas. Então, essa é a última etapa de uma escutativa. Que, pasmem, não é ficar mudo, é fazer perguntas, é se mostrar curioso. Mas olha só essa frase em cima, gente. É fazer pergunta, não proferir sentença. A gente é muito fácil em proferir sentença, em julgar. No ambiente de escuta, não existe certo e errado. Existe escuta. Existe entender, compreender. Esses aqui são os 3 ciclos, retomando aqui. Seja presente, um foco no outro, dando conexão. Espero que vocês tenham gostado aqui do baile. Como eu falei para vocês, isso aqui não foi eu que inventei. Isso aqui eu aprendi lá na ONG, usando histórias. Esse é o processo que eles usam para atender as pessoas. Depois que eu comecei a estudar sobre isso, comecei a aplicar isso no dia a dia, as minhas relações melhoraram muito. Quer dizer que eu não erro às vezes, que eu não faço besteira quando eu escuto? Todo dia. Todo dia eu erro, falo, perdi a chance de escutar a pessoa. Aqui em casa, então, com a minha família, é todo dia. Então, assim, mas entender que aquele momento exige da sua atenção, que aquela pessoa é a pessoa mais importante do mundo para você naquele momento, é tudo diferente. Seguindo em frente, eu tenho para vocês, né? Escutar é diferente de ouvir? Sim, porque você escolhe escutar. Ouvir é do ser humano. Quando você fala alguma coisa, está chegando aqui, ó. Agora, quando eu decido me posicionar, olho no olho, abaixar os meus sentimentos, os meus julgamentos e ter curiosidade com a pessoa, isso é uma decisão. Então, qual a diferença de escutar e ouvir? Quando você decide escutar a pessoa. Então, é uma decisão. Espero que a partir de agora vocês comecem a entender os momentos que precisam tomar dessa decisão, os momentos que não tem que tomar, mas quando tomar, que pratique aquilo que eu falei para vocês. O foco no outro, o olhar, a curiosidade, escutar para entender, não para responder. Acho que essa é a frase que fica muito martelada. Seguindo em frente, uma coisa, gente, eu comecei muito a estudar escuta para que eu pudesse escutar as outras. Mas aí veio uma reflexão. O quanto que você está se escutando? O quanto que a sua agonia no peito, aquela sua dúvida que está aqui dentro e que você não está com ninguém para conversar? Cara, aquela coisa que você vai falar com o seu chefe, tá, o coração batendo forte. O que quer dizer aquilo para você? Então, é importante você escutar os sinais também que o seu corpo está te passando. Tá? Porque é mais fácil escutar o outro quando a gente escuta a gente primeiro. Tem momentos, pessoal, que eu não consigo, eu não estou para escutar. E eu falo para a pessoa isso. Maria, eu sei que você quer falar comigo, mas, cara, nesse momento, eu, Bona, não consigo te dar a atenção que você precisa. Podemos falar daqui 10 minutos? É muito mais justo, é muito mais humano. Então, saber que naquele momento, quem precisa escutar é você, não a pessoa, é importante. Indo para o final, 3 livros ali que acho que todo mundo gosta de livros, né, Ricardo? De dicas de livro. Então, tem 3 livros ali que me ajudaram a esse processo de entender um pouco mais. O primeiro é O Palhaço e o Psicanalista. O Christian Dunker, ele é um terapeuta famoso aí das redes sociais. E o Claudio Tebas, ele é um palhaço que ele vai em zonas de guerra. Então, eles brincam um pouco sobre a escuta no ambiente terapêutico e a escuta no ambiente de acolhimento, vamos dizer assim. Então, é muito legal. Esse livro de talvez você deva conversar com alguém é lindo de ler. Então, assim, é uma terapeuta que ela descreve
sobre sessões que ela faz com os outros e também sobre a sessão dela. Então, é muito rico, é muito insight. Essa parte de se escutar mais, você aprende muito aqui nesse livro. E o terceiro livro é uma pessoa que eu adoro, chama Elisama Santos. Ela escreve muito sobre educação, não violência, educação não violenta, mas esse livro ela chama Por que Gritamos? Né? E vou contar para vocês essa história, por que eu comprei esse livro. A minha filha tem 7 anos hoje, como eu falei para vocês. Quando ela era mais jovem, há uns 4 anos, eu ia levar ela para a escola e ela estava atrasada. Né? E aquela correria de manhã, que quem é pai já sabe, tal. A gente estava atrasado, e eu peguei e dei um tapa na bunda da minha filha de 4 anos, porque a gente estava atrasado. Quando eu dei esse tapa, eu acho que quem já é pai sabe disso, meu coração ficou em planta, assim. Bona, por que você fez isso, cara? Qual é a culpa da tua filha de 4 anos estar atrasada? Nenhuma. E outra coisa, esse seu tapa veio por outro motivo. Alguma coisa no seu trabalho que você transferiu para esse momento. Então, esse livro me ajudou muito a entender isso. O quanto a gente transfere sentimentos, angústias, de situações que estão fora do nosso familiar, a gente traz para dentro. O que gritamos? Então, é um livro que eu indico muito. Valeu. E, para terminar, para a gente abrir para o bate-papo ali, caso vocês queiram levar esse tema escutativa para as suas equipes e empresas, estou à disposição. É totalmente pro bono, do Bona. Eu acho que antes de vocês entrarem e tal, estava eu e o Ricardo conversando, sempre é muito legal conversar com o Ricardo, e ele falou de a gente fazer as coisas porque a gente quer, né, Ricardo? Fazer porque a gente, de coração, a palavra é isso, Sim. né? Eu acho que, quando eu falo sobre esse tema nas empresas, eu faço as palestras, eu faço muito de coração, porque eu acho que eu sofri muito por não escutar, as pessoas em volta de mim também sofreram muito por eu não ter escuta. Então, acho que levar isso para as pessoas, para as empresas, faz muito bem para mim. Então, é de coração. Legal? Esse é o tema principal aí, gente. E aí, agora é bate-papo, agora é rodadas de dúvidas, conversas e tudo mais. Bom, pegando ouvindo atentamente e pegando o seu último parágrafo, conta para nós uma experiência marcante, assim, de escutativa, né, que se você puder compartilhar, um micro flash, um casezinho real. Eu vou dar uma que deu errado, porque eu acho que é bom de saber o errado. Era pandemia, a minha esposa ela dá aula na escola. E eu via que ela estava em conflito com algumas pessoas da escola, com a secretaria, com os professores e tudo mais. Já vinha de um tempo. E aí um dia a gente sentou para almoçar e ela começou a falar de novo que estava com conflito total. Aí eu falei assim, Ricardo, se você continuar com essa conversinha, você vai ser demitida. Aí eu falei, sabe o que você fala? Falei na hora errada, do jeito errado, da maneira errada. Cara, o que ela não precisava naquele momento era um julgamento meu. Era só isso. O que eu tinha que ter feito é acolhido ela. Talvez eu não concordasse do jeito que eu estava fazendo, está tudo certo. Agora, o que ela não precisava naquele momento era um julgamento. E foi um julgamento duro. Né? Então, hoje, Ricardo, quando eu sinto que eu vou dar uma opinião, que eu vou dar alguma coisa, eu penso 3 vezes antes. Às vezes eu 4 pergunto, pontinhos. às vezes eu pergunto, cara, posso dar uma opinião para você? Às vezes eu pergunto, cara, posso dar minha opinião? Porque às vezes a gente tem que perguntar às vezes. Mas, Ricardo, essa foi a vez que eu errei, e que até hoje eu sou lembrado por isso. Com razão. Bona, Bona tem, né? O Luiz Mendonça, que é o fundador do grupo LM lá na Bahia, o grupo Luiz Mendonça. Ele brinca que palestras de sucesso duram 30 minutos, as de fracasso, 2 dias. Né? Então, assim, isso é normal, a gente fracassa mais do que é. Anderson, está contigo, por favor. Obrigado, Eliase. Parabéns, Bona. Adorei o Pro Bona, bem inspirador. Olha só, eu queria fazer 3 pontos aqui, ou apresentar 3 pontos, para deixar claro a questão da escutatória e da oratória, que é muito importante. Ambos os pontos. No casamento, por exemplo, que eu vou fazer 31 anos de casados, a gente tem que realmente saber escutar. E ter a voz ativa na hora que precisar.
eu acredito que é uma das formas de você ter sucesso num relacionamento. Então, se alguém me perguntar o que que faz com que você esteja tanto tempo casado com a mesma mulher, eu falo, olha, eu acertei, talvez não tenha procurado tanto, mas acho que o Papai do Céu viu que ela seria uma pessoa e a gente, claro, ter essa relação. Não é sempre mil maravilhas, mas a gente tem que ter uma certa paciência de um lado e do outro, e eu acredito que a escutatória faz parte. Uma outra coisa, quando eu era jovem na cidade de Janaúba, meu pai tinha uma bela mania de brincar de PX. Todo mundo sabe o que é PX? Rádio Rádio. amador. Naquela época que não tinha celular, tinha muito a questão de PX no norte de Minas, que a gente pegava muito Rio Grande do Sul, muito Europa, e a gente não falava com Minas Gerais, mas a gente falava com lugares maiores. Por que eu estou falando do PX? No PX, você fala e é totalmente ouvido. Quando alguém fala, você também é totalmente ouvido. Ou seja, cada um fala de uma vez só. Então, isso a gente pode trazer para a nossa vida. É como se você tivesse um PX. No momento que você estiver falando, as pessoas estão ouvindo e vice-versa. E para terminar a minha participação, uma vez eu, como mestre de cerimônia, fui fazer um evento com Antônio Anastasia, que foi nosso governador, a Joe sabe muito bem, aqui em Minas Gerais. Ele é muito bom na oratória. Excelente. Aí eu estava num evento da Unimed, falou o primeiro médico, falou o segundo médico, falou o terceiro médico, depois o Anastasia. Ele fechou o evento fazendo um discurso de improviso. Ele citou o que o primeiro médico falou, o que o segundo médico falou, o que o terceiro médico falou, e ainda deu uma super finalizada. Então, isso é para deixar claro que na oratória a gente precisa da escutatória. No dia a dia, no relacionamento, da conversa, isso que você falou é sensacional. Olha, como disse você. Sabe esse exemplo que você deu no meio da conversa? Ah, você iniciou a sua fala falando sobre isso. Cara, quem está te ouvindo fala assim, gente, esse cara prestou a atenção. Então, é uma forma que eu sempre brinco de você encantar alguém, que é agradar, superar a expectativa e surpreender positivamente. Não tem nada melhor do que você ouvir. E outra, você falou que o corpo fala, e fala mesmo. Quando você está com uma conversa que você não está muito afim, o seu pé ou os pés até apontam para o lado, deixando claro que você está querendo sair. Então tem gente que não consegue esconder, que não está muito afim. Então tem que tomar cuidado, senão o corpo fala. O cara está meio de lado assim, o cara está conversando, olhando para todos os lados, menos para ele. Está na cara que a ideia, ou pelo menos a conversa, para aquela pessoa não está interessada. Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigado. Eu precisava ouvir certas coisas, tem muita coisa que eu sei, mas muita coisa a gente sempre aprende. Obrigado, Bona. Eu aprendo muito com você também. E aquela coisa que eu falei, né? É um seminário, né, Anderson? A gente está trocando aqui e realmente faz muito sentido que você falou, né? Quando o pé está bem circulado, quer dizer que você quer correr dessa reunião, né? Então, né, é muito rico isso. Né? Me perguntam muito também, Anderson, assim, como é que você escuta em público? Aí eu falo, não tem escuta em público. Escuta é particular. Né? Então, assim, você está numa reunião com um monte de gente, não tem como escutar. Não tem como. O que eu faço às vezes? Acabou a reunião. Antes do virtual, vocês sabem disso, tinha o famoso cafezinho. Tinha uma reunião dura, por exemplo, uma reunião que tinha muito conflito. Acabava a reunião e ela falou assim, ô Marcelo, vamos lá tomar um café lá embaixo? E tomar café lá embaixo tinha um negócio muito forte, que eu tirava a pessoa do ambiente, né? Tirava do ambiente, descia com ele, eu estava mais calmo e a gente conversava. Então, nesse momento, quando eu tirar a pessoa do ambiente, isso se não me explica. Como é que eu faço hoje no online? Acabou a reunião, eu chamo aqui no Teams. Cara, você tem 5 minutinhos? Olha a pergunta. Eu queria entender um pouco mais do que você achou da reunião. Como é que foi para você a reunião? Ah, legal. Como é que, cara, essa pergunta, como é que foi a reunião para você? Se eu fizesse aqui uma métrica de 10 perguntas, 9, eu achei que ela ia falar tal coisa, ela falou totalmente ao contrário. Né? Aham. Eu faço Eles- mentoria, por exemplo. Aí eu falo durante 1 hora para a pessoa. No final eu pergunto, olha, a gente ficou aqui 1 hora conversando. Me conta para você agora o que fez mais sentido nessa conversa. Uma Eu coisa. faço isso.
Eu Você faz faço isso, é isso. maravilhoso, muito, muito legal. Por quê? Porque nunca é o que a gente acha. Bona, É, eu falei aquele ponto que você falou. Eu falei, cara, eu nem lembro desse ponto. Então, você vê como Incrível, que é isso, essa troca. Então, incrível. De repente, obrigado alguma pela coisa que participação. é como se fosse assim, uma coisa tão simples que você falou e tal, a pessoa, não, eu gostei sobre isso. Falei, putz, então eu É, vou agradecer isso. que legal. é isso. Posso passar a palavra para o Otto Reinach? Otto, por favor, faça seu questionamento. Não, é perfeito, assim, eu acho que a abordagem, ela cobre 100% do tema. O ponto que eu acho, assim, mais exercício que eu particularmente faço, é a questão, né, faça o exercício, passe para o outro lado, né? Se você percebe uma pessoa com linguagem corporal, se você percebe uma pessoa que não larga o celular e você estiver falando, você começa a talvez aprender muito mais que no momento que você tiver do lado de lá escutando alguém. Então, assim, é triste você falar com alguém e a pessoa no celular, é triste a pessoa olhar para o outro lado, né? Assim, a gente comete os dois erros, mas é triste, é desagradável você estar na situação de quem está falando e você perceber todas essas situações assim com quem está te escutando. Então, assim, mudar de lado e pense, às vezes você começa a sentir até mal, né? Falando com o filho, ele com o celular, falando com alguém, ele, né, a pessoa desvirtuando, mudando a atenção, esse tipo de coisa. Então, assim, é um belo exercício que ajuda muito esse aprendizado. Uhum. É. Sabe, Otto, um dia eu fui fazer um treinamento, e aí, quando tem aquele treinamento de um monte de gente, a pessoa falando, papapá, sabe, que não para de falar, e a pessoa quer começar a aula, normalmente ela fala, começa a falar muito alto. Sabe o que essa pessoa fazia? Eu achava incrível. Ela levantava a mão e ficava em silêncio. Aí um percebia que ela estava levantando a mão, parava de falar, o outro parava, o outro parava, o outro parava. Cara, ela deixava a sala em silêncio, apenas levantando a mão. Então, tipo assim, olha só que simples o virtual pode fazer, né? Então, logicamente, acho que você não vai. A pessoa do celular tem que ser grossa. O celular desliga, não é por aí. Mas o que eu faço, por exemplo? Eu paro de falar. Eu estou com você falando, Otto, eu percebi que eu perdi você. Sabe o que eu faço? Eu paro de falar. A pessoa percebe. Ô, Bona, desculpa, estava aqui no celular. Eu falo, não tem problema nenhum. Vamos continuar? Podemos continuar? Então, o meu parar de falar já dá para um baita sinal. Entendeu? Então, acho que essa é uma boa técnica também. Muito bom. Pessoal, estamos fechando a live, os últimos minutinhos aqui. Uma hora passa rápido, né, Bona? A gente tinha Ah, falado assim, a gente fica aqui. Quando a roda de conversa é boa, né, o tempo voa, né? Então, antes de fechar, eu queria que, se todo mundo pudesse abrir as câmeras, né, abrir as câmeras, eu queria tirar uma foto, assim, todo mundo olhando para a câmera, né? Isso, eu acho que. Obrigado, Mário. Obrigado. Isso fica legal, né? É um reconhecimento aí, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Eric, né? É, e isso é legal, né? Assim, eu tenho certeza, né, que todo mundo aqui esteve com a escuta muito ativa. Bona, aprendi um monte, sabe? Assim, eu só tenho a agradecer. Eu precisaria ter tido essa reunião na sexta-feira passada. Certamente eu magoaria um número menor de pessoas como eu magoei ontem, né? Em pré-julgar, em pressupor que eu sabia de tudo que ia acontecer. A vida é muito dura, né? Mas a gente aprende, né? Nunca é, nunca é tarde para se aprender, né? Se hoje eu te dei duas dicas que eu tenho certeza que você vai carregar para sempre, eu acho que você me deu umas 40 dicas que eu também não vou esquecer. E se Deus quiser, daqui a 10 anos, eu vou estar falando assim, sabe? Uma vez eu conheci um cara, o cara falou um negócio muito legal, né? Eu acho que assim é que a gente cria, né? Cria a nossa trajetória, né? Eu sempre peço para vocês contarem as suas trajetórias, né? Então é assim que a gente vai aprender. Pessoal, estamos fechando. Se tiver alguém com algum questionamento, por favor, podem fazer, né? Eu estou super feliz. Bona, para mim foi espetacular, né? Muito simples, muito direto, muito assertivo, né? Tá com vocês, tá com Bona, quiser fazer um fechamento, por favor. pô, eu que agradeço aí a paciência de vocês. Eu não diria, Rubem Alves ficaria feliz de manter uma sala até por uma hora, estamos tendo escutatória.
Eu acho que é um exercício que vale para a vida. Novamente, quando eu falo que eu dou uma palestra expiratória, eu falo, cara, quem sou eu para dar uma palestra expiratória? Eu sou uma pessoa que escuta tão pouco, né? Eu sinto às vezes. Mas é um processo. Eu acho que entender que você precisa faz parte do início da mudança, né? E obrigado. Assim, levanta a mão aqui quem vai no evento quinta-feira. Vai ter um evento quinta-feira em São Paulo aí, não vai? Né? Muito bem, Aí, ó, muito bem lembrado. Quem está aí, quem está confirmado, teremos olha, pessoal, participação, viu? Teremos uma participação gringa. Cadê a Paula? Tá aí a Paula? Tava aí a Paula. Olha lá. A Paula tava aí? a Paula tá legal, a Paula é legal, a Paula tá aqui, Aí vai a ser Paula muito Mel legal. aí, ó. Chique, hein? Diretamente dos States, hein, Paulo? Você viu? Que chique, rapaz. Isso é muito legal. E, pessoal, bem lembrado pelo Bona, eu tenho que informar para vocês que o evento está assim, com uma lotação bem legal, né? Então, a gente pode dar um sold out assim a qualquer momento, mas quem tem uma agenda, né, confirma no link de inscrição. Se tiver a dúvida onde está o link, ligue para os seus gerentes e se inscrevam. Vai ser muito legal. O tema é espetacular. Desse tema o Bona não entende nada, não entende nada de tecnologia, né, Bona? Mas a gente vai estar lá para aprender, né, Bona? Com certeza. Tô brincando. Obrigado. Não, obrigado. Meus amigos, fiquem bem, uma ótima semana, obrigado por estar todo mundo aqui. E meu agradecimento para a Bona mais uma vez, nosso agradecimento, né, do Open Mind para ti, Bona, muito legal. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Gente, Valeu. felicidade. Tchau, tchau. Mais uma vez. Obrigado, Anderson. Valeu, pessoal. Fala, Eric. É isso aí, moço. Grande Bona. E aí, Ai, leve, hein? ai. Cara, papo bom é assim, sabe? Assim, foi muito legal, Bona. Muito legal. Muito bacana. Ajuda